Olá, meus amores! Nós vamos continuar a nossa segunda parte da aula de ciências, tá certo? No nosso capítulo 7, lá no livrinho 2, página 30, tá ok? Nós vamos falar agora sobre a alimentação dos animais e alguns hábitos que eles costumam ter, tá certo? Nós sabemos que a maioria dos animais são diferentes uns dos outros, não é isso? As espécies são diferentes uns dos outros. E temos aqueles animais que têm os hábitos diurnos, que são os hábitos que são utilizados durante o dia, e os hábitos noturnos, que são feitos as coisas à noite, que eles só fazem as suas coisas durante o período da noite, tá certo? E então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? No livro de vocês, lá na página 30, tem um texto sobre a alimentação dos animais que eu vou ler agora pra vocês, tá? Os animais possuem tamanhos e cores diferentes, vivem em variados ambientes, se locomovem de muitas maneiras e também têm uma alimentação diversificada. Nós vimos na aula de ontem que os animais eles podem se locomover de várias formas, eles podem ter ambientes de várias formas, tem os bichinhos que vivem na água, os que vivem na terra, tem os que rastejam, tem os que pulam, tem os que voam, tem os que andam nas quatro patinhas, não é isso? Então, diante dessa diversificação tão grande de bichos, nós temos também a alimentação dos animais bem variadas, não é isso? Nem todos se alimentam só de carne, nem todos se alimentam só de plantas, como os herbívoros, e tem ainda os que alimentam só de insetos, tá certo? Então vamos lá. Alguns animais, como o leão, a serpente e o tubarão, se alimentam de outros animais. Outros se alimentam só de vegetais, como a girafa, o veado e o boi. E outros se alimentam de animais e vegetais, como nós, seres humanos, o lobo-guará e o avestruz. O ambiente onde os animais vivem e sua estrutura corporal tem a ver com a sua forma de alimentação. Um urso polar, aquele grandão, nós sabemos que ele é bem grandão e ele parece ser bem gordão. Mas na verdade ele é um pouquinho magrinho por dentro, ele tem uma camada muito grande de pelos em cima dele, que é para poder ele se esquentar no frio. E o urso polar ele passa até vários dias sem poder se alimentar, por conta que é muito mais difícil a caça para eles. E quando eles se alimentam de um animal, de um outro animal, geralmente são as focas. E o que acontece? Eles podem passar até dias e dias sem se alimentar novamente. E isso acontece por conta dessa camada de pelo deles também. Ela ajuda a preservar o corpinho deles quente e a gordurinha do corpo deles. Também ajuda eles a preservar aquela energia que eles têm. E eles passam muito tempo em determinados lugares para poder caçar e aí eles não gastam tanta energia. Isso acontece também com os leões. Os leões e as leoas, eles passam bastante tempo dormindo. Eles passam a maioria do dia dormindo. Eles não caçam o dia inteiro. Eles passam o dia descansando, poupando suas energias para na hora da caça, pois eles sabem que também não tem alimento todos os dias para eles. Aqui no livro de vocês, nós temos um texto que vocês vão responder as atividades, tá certo? Leia o texto abaixo, que apresenta as anotações de um cientista ao observar o comportamento de uma onça pintada macho, chamada de pelúcia. Depois, responda as seguintes perguntas. A onça pintada, ela é aqui natural do nosso país, tá certo? Ela é encontrada aqui no nosso país. Então, a cientista anotou aqui os horários que ela observou a onça pintada e o que é que estava acontecendo naquele horário. Vamos prestar atenção. Pelúcia está dormindo debaixo da árvore da beira do rio, depois da cachoeira. Nenhum movimento por lá. Isso era 5 horas da tarde. 7 horas da noite, Pelúcia acorda quando a noite chega. Cheira um tronco da árvore e urina nele para contar para as outras onças que aquele pedaço de floresta já tem dono. Deixa a área em que dorme e em busca de alimento. O que acontece? Ela faz xixi naquela árvore, que é para poder ela marcar aquele território. Os cachorrinhos, vocês sabem que eles fazem xixi também no poste, no pneu do carro, na calçada, que é para mostrar que eles estiveram ali, tem aquele território deles, tá certo? E isso acontece também nos animais silvestres. 8 horas da noite. Pelúcia observa um grupo de capivaras. Aproxima-se rastejando sem que elas percebam.
Quando já está bem perto do grupo, uma das capivaras percebe a aproximação da onça e faz um barulho alto, avisando ao bando que correm perigo. As capivaras pulam no rio antes que Pelúcia alcance uma delas. Será que Pelúcia vai entrar na água atrás delas? Ele nada muito bem, não desistiu. Deve estar ainda sem fome, depois de comer o grande porco do mato que caçou ontem. Pelúcia segue pela beira do rio. Será que vai para perto da fazenda? Se for, fico com medo de que seja capturado, já que comeu um bezerrinho no mês passado. Então, o que acontece? A Pelúcia aqui, que é a onça pintada macho, ela está caçando. E qual o horário que ela está caçando? Ela está caçando 8 horas da noite. Então, a onça pintada, ela tem hábitos noturnos. A maioria de seus hábitos são noturnos. Elas saem para caçar de noite. Por quê? Porque muitos animais estão desprevenidos e não enxergam muito bem. Já a onça pintada, ela enxerga muito bem durante o período da noite. No último relato da cientista, nós temos aqui 10 horas da noite. Pelúcia desvia da margem do rio e vai para o campo, na beira da lagoa. Segue tranquilo. Acho que por hoje já cansou. Só acordará amanhã com o dia ainda escuro, mas quase amanhecendo. Então, o que acontece? Vocês leram que aqui no relato da cientista, ela fala que a Pelúcia, né, que é a onça pintada, no dia anterior tinha comido um porco do mato. E aí ela tentou matar uma capivara, mas ela não conseguiu e desistiu, porque ela ainda não estava com tanta fome para que ela fosse mesmo atrás daquele animal. Então, ela foi descansar novamente. Ela teve seus hábitos de 7 horas da noite, quando ela acordou, até as 10 da noite. E aí ela foi dormir novamente, descansar novamente para o outro dia. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão responder essas questões que estão aqui, tá certo? Nós sabemos que a diversificação de animais, como é muito grande, né, que a tia falou, os seus alimentos também são. Mas tem alguns animais que eles só se alimentam daqueles determinados alimentos. Como a onça, ela só se alimenta de carne. O leão só se alimenta de carne. A zebra e a girafa só vai se alimentar de plantas. O sapinho, ele se alimenta de outros insetos menores que ele. O macaco, ele come tanto frutas como insetos, tá certo? E aí, o que acontece? Na tarefa de vocês, na página 32, está pedindo para vocês fazerem a ligação do animal para as suas comidas, tá certo? Para os seus alimentos. Aí vocês vão prestar atenção e fazer essa ligação. Na página 33, vocês têm um poema. Que coisa legal é fazer poema, né? Então, vocês vão ler esse poema e vão responder as 3 perguntinhas que tem sobre o poema, tá bom? Prestem bastante atenção nesse poema, tá certo? Já lá na página 34 e 35, nós vamos falar dos bichinhos que vivem lá no fundo do mar. Nós vamos falar dos bichinhos que são naturais da água, tá certo? No livro de vocês tem um texto na página 34. A tia não vai ler, porque a tia quer que vocês leiam esse texto e prestem bastante atenção, tá certo? É um texto bastante legal, muito interessante, e que vocês vão prestar atenção para responder as questões da página 35. Olha que bicho diferente esse aqui, ó. Esse aqui é outro peixe, tá certo? É um tipo de peixe que tá falando aqui também pra vocês, tá bom? Então, prestem atenção no texto para vocês fazerem as questões. Lá na página 36, nós vamos ter uma investigação e vocês vão prestar atenção no que a tia vai dizer agora, para vocês seguirem um passo a passo para fazer em casa, tá certo? No livro de vocês, na página 36 e 37, está pedindo para a gente fazer uma investigação. O que é uma investigação? A gente vai coletar dados e provas do que a gente vai investigar. E a gente vai investigar os bichinhos que tem ao nosso redor. Essa atividade era para ser feita na escola, para a gente fazer essa observação na escola. Mas, infelizmente, como a gente está em casa ainda, a gente vai fazer na nossa casa, tá certo? Quem tem um jardim em casa faz no jardim, quem tem uma varanda faz na varanda, ou pode ir na sala, na cozinha, no quarto. Nós sabemos que na nossa casa inteira podem aparecer diversos bichinhos, não é isso? Então, o que é que vocês vão fazer? Durante 3 dias, vocês vão observar
lá na casinha de vocês, em algum local que vocês escolheram. Vocês podem escolher 3 locais, não tem problema. Aí, o que é que vocês fazem? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão anotar o local e o período de observação. Vocês vão anotar onde vocês estão, anotar o período que vocês estão observando aquele local. Vamos supor que seja de 2 às 3 horas da tarde, ou de 3 às 4, aí você anota. Você vai anotar quais os bichinhos que você está vendo naquele local. Se você encontrar uma teia de aranha, um ninho, uma casquinha de ovo, qualquer coisa desse tipo que seja relacionada aos animais, você anota também. Se você tiver um celular disponível, pode tirar uma foto e deixar registrado. Depois desses 3 dias, se você tiver como, você vai imprimir essas fotos e anotar, tá certo? Vai fazer tipo um diário de registro de campo, pra gente ter essas informações, tá bom? Os bichinhos que vocês encontraram em casa. Outra coisa, se não tiver o celular para tirar foto, se não tiver como imprimir a foto, não tem problema. Faz um desenho bem bonito do local e do bichinho pra tia e anota, tá certo? Faz bem caprichado, bem bonito. E aí vocês vão precisar apenas de lápis, papel, uma lupa de mão, se você tiver ou não, tá certo? Não tem problema. Se não tiver a lupa, não tem problema. Aí você vai utilizar a câmera do celular se você tiver como também. Se não, faz só o desenho, tá certo? E aí vocês vão fazer esse relatório pra tia e vão enviar pra mim, vocês vão me mostrar na próxima aula de ciências, tá certo? Vocês vão guardar, vão fazer bem bonito. A tia também vai fazer um bem legal pra mostrar pra vocês. E aí vocês vão deixar registradinho no caderno. Então, se vocês quiserem imprimir, quem tiver acesso à impressora, as fotos e tal, aí vocês imprimem, tá bom? Não tem problema. Que a gente vai mostrar lá no nosso grupo quais são os bichinhos que vocês registraram na casa de vocês, tá certo? Aqui na página 38 e 39, tá falando um pouquinho da revisão do que a gente viu nesse capítulo completo, tá certo? A tia vai falar pra vocês agora. Vamos relembrar o que foi visto nesse capítulo? Os animais vivem em muitos ambientes do planeta Terra. Esses seres vivos podem se locomover de diversas maneiras, andando, correndo, saltando, nadando, rastejando e voando. E os seus corpos estão adaptados a como eles se locomovem. Prestem atenção que aqui nessa página, ó, tá mostrando diversas formas de bichos e os seus corpinhos e como eles conseguem se locomover, tá bom? A gente consegue ver uma diferença bem grande do canguru para o avestruz, para o peixinho que está nadando, para a águia que está lá no céu voando. A alimentação dos animais é variada e está ligada ao ambiente e às estruturas do corpo desses seres vivos. Então, a alimentação deles também é totalmente diferente, não é isso? Ó? Aqui vocês estão vendo a onça pintada caçando, a vaquinha comendo lá no pasto, ó. Vocês estão vendo a galinha comendo milho, o patinho comendo também os insetinhos, tá certo? E aí, nós sabemos que nós temos os nossos animais de estimação na nossa casa e os que estão na fazenda. Os nossos animais de estimação podem comer qualquer coisa? Não podem, né? Eles também têm uma alimentação diferenciada. A maioria deles comem ração, a ração adequada. E nós temos que ter cuidado também com o tipo de ração, porque algumas rações podem fazer mal para os nossos bichinhos, tá certo? Então tenham cuidado ao escolher uma ração para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, se você estiver em casa. Ou seu coelhinho, seu passarinho, que a gente também pode criar em casa, tá certo? E os animais que vivem lá na fazenda, eles também têm uma alimentação diferenciada. Comem um tipo de ração especial para que eles possam ficar fortes e, na maioria das vezes, né, dá aquele alimento para nós seres humanos. No caso do porco, muitas vezes as pessoas criam porcos para vender a carne. O boi, tira-se a carne do boi, da vaquinha tira-se o leite. Então, nas fazendas, a alimentação dos bichinhos é bastante regrada e a quantidade de água que eles consomem durante o dia e vitaminas também, tá certo? Não esqueçam, a gente tem que sempre ter uma alimentação variada, rica de frutas, verduras, legumes, proteínas e carboidratos, tá bom? Tanto nós seres humanos quanto os nossos bichinhos. Tia, o meu animal pode comer fruta?
Pode, tá certo? Os animais podem comer frutas, faz muito bem para a saúde deles, tá bom? E aí varia também com a ração, tá certo? Então, se vocês quiserem alguma outra diquinha de como cuidar do animalzinho de vocês, a tia pode ajudar depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo dos animais. Até a próxima aula e não esqueçam de fazer a investigação, tá certo? Tchau, meus amores!